mas é Jesus que nos manda viajar. Ele veio aqui, morreu na cruz para nos salvar. O Evangelho ele mandou anunciar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para o salvo saciar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para o salvo saciar. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar, não pode agradar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Uma coisa estou sentindo, que Deus está neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está Neste lugar, vai operar. neste lugar. Conta pra Jesus aonde é a sua dor. Ele é um remédio, confia no Senhor. Não te desanimes com a sua cruz, porque tu precisa. Conta pra Jesus, porque tu precisa. Conta pra Jesus. Tu vive reclamando, é porque tu não tem fé. Quem crê em Jesus Cristo não tem medo da maré. A luta vem e passa, permanece a luz, porque tu precisa. Conta pra Jesus, porque tu precisa. Amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos ler a palavra de Deus para nós já prepararmos hoje Santa Ceia do Senhor. Deus tem, meus irmãos, algo em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque se não fosse a tua misericórdia, nenhum de nós estaríamos aqui. Se nós estamos aqui, é porque a misericórdia dele é grande em nossa vida. Amém? Nós vamos ler a palavra de Deus. Glória a Deus. A palavra, meus irmãos, oficial. Aleluia. Coríntios capítulo 11. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Primeiros Coríntios capítulo 11. Aleluia. E o versículo 23. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Deus abençoe, irmã Áurea. Deus abençoe sua vida, seu lar, sua casa, sua família. Aleluia. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Glória a Deus. Aleluia. Porque o Senhor, o que também vos entreguei, o que seja eu ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: diante modo, depois de haver ceado,
tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Oh, glórias a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Pode louvar a Deus com as palmas. Aleluia. Oh, glória a Deus. Jesus é maravilhoso, meus irmãos. As oportunidades que o Senhor tem dado para o ser humano é muito grande. Desde, meus irmãos, do início do mundo, desde lá de Adão, Deus vem, meus irmãos, dando oportunidade ao ser humano. O ser humano se arrependa do seu mau caminho e viva em paz com Deus. Porque sabemos, irmãos, que Deus criou o homem e a mulher nesta terra para, meus irmãos, viver na sua... Louvado seja o nome do Senhor. Deus criou o homem, meus irmãos, para que ele viva na presença de Deus em espírito e em verdade. O desejo de Deus é que nós obedecemos a Ele, porque sabemos, meus irmãos, que é triste, é terrível, quando o pai quer, meus irmãos, que o filho lhe obedeça, e o filho, meus irmãos, venha praticar coisas terríveis, errado diante do pai. Ali, meus irmãos, há um amargo, um sentimento no coração, porque sente, meus irmãos, os pais sentem, porque ele quer ver o filho andar no caminho certo, ele quer ver, meus irmãos, o filho viver bem, com a saúde, com a paz, com a alegria em seu coração. Mas nós vemos, meus irmãos, que a natureza do homem é terrível. Que natureza, meus irmãos, que há no homem? Porque, meus irmãos, eles não conseguem deixar os seus erros. Por mais, meus irmãos, que ouve o Evangelho do Senhor, eles ainda permanecem no pecado, permanecem nas vaidades. Alguns, meus irmãos, chegaram à palavra de Deus, alguns se batizaram. Deus criou, meus irmãos, para viver. Aleluia. Deus, meus irmãos, o desejo dele é, meus irmãos, quando ele fez o jardim do Éden, criou o homem e a mulher, era para nós, meus irmãos, estarmos lá vivendo como vivem os anjos do céu. Ali, meus irmãos, em obediência à palavra do Senhor. Mas nós vemos, meus irmãos, que Deus, meus irmãos, com a sua infinita misericórdia, formou um boneco de barro, soprou em seus narizes e deu vida para ele. Para quem não sabe, a vida, meus irmãos, que Deus deu, saiu de dentro dele. Deus, meus irmãos, deu a vida para o ser humano que estava dentro dele. Então nós temos que entender que nós viemos de Deus e temos que voltar para Deus, se nós vivermos segundo a sua palavra, o seu evangelho, os seus ensinamentos, a sua doutrina aqui na terra. Mas muitos estão andando contramão, meus irmãos. Uma grande maioria não quer viver, eles não querem regras. E para tudo existe uma regra da obediência na palavra.
meus irmãos, que deixaram as vaidades do mundo. Louvado seja Deus. O desejo do coração, meus irmãos, do homem, ele pende para as coisas da carne. Desejo, meus irmãos, de riqueza, de bens materiais, de grandeza, de poderio. Nós vemos, meus irmãos, que muitos têm milhões, mas eles querem mais. Não tem fim, meus irmãos. É uma ilusão. Tudo nesta terra, meus irmãos, vai ser destruído. Tudo vai se transformar em cinza. Então nós vemos, meus irmãos, que feliz e santo é o homem e a mulher que vive na presença de Deus. A tua palavra, o teu ensinamento, a tua doutrina verdadeira, e guarda os seus pés, aleluia, para alcançar a coroa de vida eterna. E meus irmãos, o desejo de Deus é que todos venham se arrepender. E nós vemos, meus irmãos, que depois que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, passa 2000 anos, e Deus, meus irmãos, vê o coração do homem, e ali, meus irmãos, Deus vai e prepara tudo para um dilúvio de águas. E nós vemos, meus irmãos, que neste dilúvio só se salvou, meus irmãos, Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras, e os animais que ali, meus irmãos, entraram humildemente dentro da arca, porque os animais acreditaram, eles creram, meus irmãos. Animal irracional, não tem alma, não tem espírito, morreu, acabou. Mas eles acreditaram que Deus ia destruir a terra com dilúvio. E eles entraram para dentro da arca, como, meus irmãos, um carneirinho, um bichinho de estimação. Meus irmãos, para que fosse guardado por Deus, e Deus guardou, aleluia. Mas, meus irmãos, aí inicia tudo de novo, e de repente, meus irmãos, a misericórdia, depois, meus irmãos, do último profeta enviado sobre a face da terra, ele começa, meus irmãos, a olhar nos 4 cantos para ver se achava mais um, para pagar o perdão, o pecado do perdão de todos nesta terra. Para a terra, para os 4 cantos da terra, o Senhor não achou ninguém, e Deus ficou preocupado. E diz a Bíblia que houve um silêncio nos céus, e Deus, meus irmãos, ali meditando o que fazer para salvar o homem. Olha o amor de Deus para conosco, meus irmãos. Olha o amor de Deus para contigo, minha irmã. É um amor incomparável, não existe outro Deus, meus irmãos, para nos amar mais do que Ele. É um amor incomparável. Nós somos parte de Deus, meus irmãos. Nós viemos dele, nós temos que voltar para ele. Mas para isso temos que viver diante dele com o coração puro, reto, sincero e fiel, para que possamos ser, meus irmãos, achados dignos de viver a eternidade com o Senhor. Oh, glórias a Deus. Mas de repente, meus irmãos, Jesus se levanta e se apresenta e diz: Senhor, envia-me a mim, eu irei para salvar este povo. Irmãos, acabou a oportunidade. Acabou, irmãos, não tem mais oportunidade. A primeira foi o jardim do Éden. A segunda oportunidade foi a terceira, meus irmãos, é Jesus. Não tem mais oportunidade. A oportunidade é hoje. Ou nós se arrependemos dos nossos pecados, dos nossos maus feitos, e reconciliamos,
Aleluia! Temos que reconciliar com Deus. Temos, meus irmãos, que obedecer a sua palavra. Nós vemos, meus irmãos, os profetas no passado, eles guardaram a palavra de Deus, eles sofreram, eles pagaram preço, meus irmãos, de morte também. Foram mortos pela palavra do Senhor, mas guardaram a palavra, viveram a doutrina, viveram o evangelho verdadeiro. E eu acredito que hoje está no paraíso, no seio de Abraão, aguardando, meus irmãos, para ser, meus irmãos, levado para a eternidade. Mas podemos saber que tem muitos, meus irmãos, no abismo. Tem muitos, meus irmãos, que estão sofrendo já no abismo. Mas no dia do julgamento, do juízo final, eles vão ser tirados de lá. Vão ser, meus irmãos, ressuscitados para se apresentar no julgamento. Aí depois do julgamento serão lançados no lago de fogo aqueles que não viveram a doutrina verdadeira. Oh, glórias a Deus! E hoje, meus irmãos, nós estamos nesta manhã para, meus irmãos, participar da Santa Ceia do Senhor. A sua doutrina, o seu evangelho de corpo e alma e espírito, ele vai vir buscar um dia para levar para os céus. E aqui nós vemos, meus irmãos, Paulo, meus irmãos, apóstolo Paulo, homem de Deus, dizendo em suas palavras: porque recebi do Senhor o que eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: este é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Aleluia! A Santa Ceia, meus irmãos, é uma coisa séria. Não podemos considerar como alimento material, mas sim um alimento espiritual, que vai, meus irmãos, encher o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, que vai dar graça para nós, meus irmãos, a guardar, a viver a palavra do Senhor. A Santa Ceia é para, meus irmãos, nós santificarmos a nossa vida diante de Deus. É o alimento, meus irmãos, para satisfazer a nossa alma, o nosso espírito. Amém? Oh, glória a Deus! Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Aleluia, Jesus! Porque todas as vezes que comer deste pão e beber do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Jesus foi morto, mas cumpriu a palavra, que no terceiro dia Ele ressuscitou para a glória do Senhor, e está hoje, meus irmãos, aleluia, sentado em seu trono de justiça. Oh, glórias a Deus! Mas sabemos, meus irmãos, que quando o Senhor Jesus vier buscar o seu povo, para Ele conhecer que você é o servo dEle, você tem que ter o Espírito Santo. As minhas irmãs, os meus irmãos internautas têm que ter o Espírito Santo para subir na mansão celestial. Jesus, glória a Deus. Mas alguém vai ver a Deus se ele não tiver o Espírito Santo aqui, meus irmãos, na terra. Aleluia! Por isso nós temos que orar. Jesus mandou orar. Orai sem cessar. Tem que buscar de Deus. Aleluia! O nosso deitar, o nosso levantar, temos que ter a presença do Espírito Santo, porque é Ele que o Senhor Jesus enviou, aleluia, para nos guiar, meus irmãos, neste caminho verdadeiro. Ninguém consegue, meus irmãos, obedecer a Deus se ele não tiver o Espírito Santo.
Se é o Espírito Santo, tudo para você está normal. Tudo está normal. Mas quando a pessoa adquire o Espírito Santo, aí, meus irmãos, ele enxerga o pecado. Ele enxerga. Ah, pastor, eu não vou pintar o meu cabelo porque eu sou uma serva de Deus. É pecado. Ah, eu não vou usar uma correntinha, um anel nos meus dedos porque é pecado, eu sou uma serva de Deus. Eu não vou usar uma roupa transparente porque é pecado. Eu não vou assistir a maldita televisão porque é pecado. Meu Deus. Mas aí alguém diz: mas pastor, quantos pregadores que assistem a maldita televisão, mas são falsos. Porque lá, meus irmãos, ensinam o pecado. A televisão ensina, meus irmãos, o casal se separarem, divorciarem. E nós sabemos, meus irmãos, que é pecado divorciarem e casarem de novo. Ensina, meus irmãos, uma criança a usar armas. É o nome do Senhor. E sabemos que tem milhares de pastores que descem dos seus altares e vão para a maldita televisão. Sabemos, meus irmãos, que naquele dia vão ter que dar conta de tudo isso, das mentiras que falaram, daquilo que pregaram enganoso, mentindo para minhas irmãs, mentindo para os meus irmãos. Meus irmãos, é aquilo que você sente. Se você sentir que é pecado, é pecado, senão não é pecado. Para que pastor então? Para ensinar quem? Se todos sabem. Mas sabemos, meus irmãos, que Jesus ensinou a verdade. Jesus ensinou, meus irmãos, a palavra verdadeira. Jesus pregou um verdadeiro, meus irmãos, evangelho, uma verdadeira doutrina ele deixou para nós. E nós temos que viver. Nada mudou, irmãos. O pecado não deixou de ser pecado. Nada mudou, nada. A palavra de Deus nos diz que o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje, eternamente. O que o Senhor diz, meus irmãos, lá no jardim do Éden, não volta atrás. Que se voltasse, ele tinha deixado Adão ficar lá. Mas não volta. Nós temos, meus irmãos, que buscar de Deus, buscar, meus irmãos, a verdade, viver na oração, na consagração diante do Senhor, para que um dia possamos achar dignos. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Glória a Deus. Aleluia. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe, glória a Deus, juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Amém? Glória a Deus. Vamos terminar, irmãos, aqui, porque se nós não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados comum. Assim, pois, irmãos, estão vós reunidos para juízo. Quanto às demais coisas, eu ordenarei quando for ter convosco. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos, meus irmãos, fazer uma oração.
E vamos, meus irmãos, examinar a nós mesmos, para ver, meus irmãos, como estamos vivendo na presença de Deus. Porque, meus irmãos, a Santa Ceia não salva. Não. A Santa Ceia, meus irmãos, é um cumprimento da palavra do Senhor, para relembrarmos a morte do Senhor e saciar nossa alma, fortalecermos em Cristo. Mas a salvação vem de você mesmo. É você que sabe aonde você pisa o seu pé. É nós que sabemos, meus irmãos, por onde nós andamos, o que nós estamos vendo. Cada um de nós sabe, meus irmãos, a nossa vida diante do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos e guarde em nome de Jesus. Nós vamos orar ao Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Levante as mãos para os céus. Abra teu coração para Deus. Glorioso Deus, eterno Pai que está, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, meu Deus, nesta hora gloriosa de oração, meu Pai, venha colocar as tuas mãos sobre a vida das minhas irmãs, venha colocar as tuas mãos em nossa vida, em nome de Jesus Cristo, coração, dá-nos força, meu Deus, para permanecer na tua presença. Eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Deus abençoe, irmãos internautas. Que Deus guarde a cada um de vocês. Que a bênção do Senhor reine na sua vida, no seu lar, na sua casa. Deus abençoe, irmão Caião.